Olá, meu nome é Carolina e hoje nós vamos falar sobre o citoplasma. Vejam, a célula ela apresenta uma estrutura que é a membrana plasmática, que tem a função de seletividade, permite entrada e saída de várias substâncias que são importantes para as organelas do citoplasma. Então, o citoplasma é uma região onde eu tenho vários tipos de estruturas de organelas que ficam inseridas lá. E depois, se a célula for eucarionte, nós temos a região do núcleo, que é a região que vai abrigar o material genético. Então, vejam, do que é feito esse citoplasma, ou citosol, ou matriz citoplasmática? Essa nomenclatura é referente à mesma parte, ou seja, a região entre a carioteca do núcleo e a membrana plasmática. Muito bem, essa estrutura ela é feita de um gel que é composto do quê? Por água, íons, enzimas e aminoácidos. Dentro dessa estrutura, nós temos várias organelas que ficam aderidas dentro desse gel. São elas os ribossomos, que têm a função principal de síntese de proteínas, o retículo endoplasmático, que tem a função em armazenar e transportar substâncias. Quando eles fazem substâncias à base de lipídios, nós temos o REL, retículo endoplasmático liso. Quando é à base de proteínas, nós temos o REG, que é o retículo endoplasmático granular. Ele também vai receber essa nomenclatura porque ele vai ter na sua superfície ribossomos aderidos à sua parede. Além disso, nós temos o complexo de Golgi, que é uma estrutura que, dentre algumas funções, tem as principais de secreção celular e produz também o lisossomo. O lisossomo é uma outra organela que é responsável pela digestão intracelular. Além disso, nós temos as mitocôndrias, responsáveis pela respiração. É como se fosse o nariz da célula, né? São estruturas que vão, através da presença do oxigênio, degradar glicose, liberando energia, formando ATP na célula. Nós temos também os microtúbulos, que são responsáveis na conformatação, né, que nós chamamos de um citoesqueleto. Então, a forma da célula está um pouco relacionado com a presença desses microtúbulos. Temos também os microfilamentos, que são responsáveis por estruturas especializadas de movimentação da célula, no caso, os cílios e os flagelos. E nós temos também os centríolos, que são responsáveis pela distribuição dos cromossomos e também vão compor aí regiões como os cílios e os flagelos. Então veja, a região citoplasmática não é uma estrutura apenas um espaço entre a membrana e a carioteca. Ela é uma estrutura muito importante da célula, pois abriga várias organelas que são responsáveis pelo funcionamento e pela manutenção da célula. Vamos ver agora como funciona a estrutura um pouquinho mais específico, que são os ribossomos. Bem, os ribossomos são organelas, são estruturas que têm a sua origem no núcleo. Ele vem da fragmentação do nucleolo, que é uma estrutura que fica apenas no núcleo. Vejam, só pode voltar ao núcleo as estruturas que vieram dela. E no caso, só sai do núcleo o ribossomo. Eles migram pelos poros da carioteca e chegam no citoplasma e podem ficar dispersos no mesmo ou eles podem ficar aderidos nas paredes do retículo endoplasmático. Quando eles fazem isso, nós chamamos o retículo endoplasmático de granular ou rugoso, que é importante para o processo também de síntese de proteínas. O que seria essa síntese de proteínas? Sintetizar é a mesma coisa que produzir. Então, é o RNA que, através do processo de transcrição do código genético do DNA, consegue produzir uma proteína. Falando mais tranquilamente, nós temos, por exemplo, a estrutura do cabelo, cor dos olhos, estatura, que é o que eu visualizo. Na verdade, essas estruturas que nos formam vêm de um processo em que o RNA transcreveu um código que estava no nosso DNA, que nós herdamos dos nossos pais. Muito bem, dessa maneira
fica importante entender e fácil, né, de entender por que são os ribossomos que durante o processo de transcrição voltam para o núcleo para poder, então, transcrever o material do DNA. Isso acontece porque eles vieram de lá através da fragmentação do nucleolo. E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a função do citoplasma, conhecido as estruturas do mesmo e um pouco mais específico do ribossomo, que é uma estrutura muito importante durante esse processo de fabricação, de produção de proteínas. Nos vemos num próximo encontro. Até lá!